Então, boa noite a todos que chegaram agora, os que já estão. Nesse momento, nós vamos iniciar a nossa palestra de hoje, uma palestra muito especial, direcionada às mulheres, em homenagem a elas, né, no o mês de março, mês que foi o Dia Internacional da Mulher, dia 8. Então, hoje nós vamos falar sobre esse assunto muito importante, a dieta da fertilidade. E vai funcionar assim: nós vamos dar oportunidade para o palestrante, que é o irmão Walker Macedo. Ele é nutricionista e tem especialização em nutrigenômica e nutrigenética, na prática clínica. E depois nós vamos dar oportunidade às irmãs que querem fazer perguntas, tá? Só depois que a palestra terminar. Aí levante a mãozinha e a gente vai dar oportunidade para vocês. Então, eu vou passar a palavra para ele. Boa noite, irmão Val, que seja bem-vindo. Boa noite, irmã Alexandra. Vamos aqui, pela graça de Deus, iniciar nossa palestra, né? Meus queridos irmãos, uma boa noite. Eu agradeço a Deus a oportunidade. Nós já oramos, né? E então vamos à nossa palestra, a dieta da fertilidade. Há algumas semanas a irmã Alexandra me solicitou uma mensagem para as mulheres, e esta palestra, esse tema foi escolhido aí para conversarmos nessa ocasião. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, a mim e a vocês, a compreensão. Possamos crescer na graça de Jesus. Amém. Vamos lá. Amém. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 28, nós encontramos o desejo de Deus para as mulheres no início do versículo, quando diz: sejam férteis e multipliquem-se. Então, o desejo de Deus para as mulheres era que fossem férteis. É uma pena que encontramos em muitos momentos na Bíblia mulheres que eram estéreis e que desejavam ardentemente ter filhos, choravam, gritavam, e eram estéreis por algum motivo que Deus permitiu para que cumprisse assim o seu desígnio. Mas também nós podemos verificar que através da alimentação nós podemos ter uma saúde mais com qualidade, e uma alimentação de qualidade vai beneficiar o nascimento de crianças saudáveis. Então, o desejo das mulheres no passado está aqui em Gênesis capítulo 30 e versículo 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Já encontramos aqui, passados alguns séculos, o desespero de... Está passando aí no slide, irmãos? Não. Já está no primeiro. Pois é, eu já estou no terceiro. Vamos tentar aqui. Assim eu acho que passa, né? Sim. Então vamos lá. Sim. Então, ok. Vamos lá no terceiro. Dá-me filho, senão morro. Esse aí foi as palavras de Raquel para Jacó. Trouxe-lhe muita indignação, né? Mas era o desejo que ela tinha, vendo que sua irmã tinha filhos. Ela então desesperou-se e exigiu de Jacó que lhe desse filhos. Bem, irmãos, no mundo, qual mulher teve mais filhos? A revista Super Interessante fala que uma russa teve 69 filhos entre 1725 e 1765. Ou seja, em 40 anos, ela teve 69 filhos, segundo o Guinness. O livro dos recordes não registra o nome da supermãe, mas afirma que ela era a esposa do camponês Feodor Vassiliev. Então, nós encontramos aqui a mulher que teve mais filhos no mundo.
Segundo o Guinness Book, foi esta russa que teve 69 filhos em 40 anos. Ela teve vários filhos gêmeos, teve trigêmeos e teve também uma só barrigada, 4 filhos de uma só vez. Mas nós encontramos aqui no Brasil a supermulher brasileira, que é de Ceilândia, do Distrito Federal. A mulher que mais deu luz aqui no Brasil foi Madalena Carnaúba, que teve 32 filhos. Hoje, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE, cada família brasileira tem, em média, 1,6 filhos. Isso também está na Super Abril. Quem quiser depois poderá acompanhar esta notícia. Na Bíblia, no livro de Jó, no capítulo 2 e o versículo 1, encontramos que na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. Então, a mulher de Jó teve 10 filhos. E eu pesquisei, mas não encontrei alguma outra irmã da Bíblia, alguma mulher da Bíblia que teve mais filhos. Pode ser que vocês tenham achado aí. Por gentileza, me envie depois uma mensagem com o texto para mim verificar. Eu procurei, mas não encontrei alguma que tivesse mais do que 10 filhos. Encontrei, assim, os homens, né? O Gideão, que teve 70, e outros aí que tiveram muitos filhos. Mas aqui, esta mulher de Jó teve 10 filhos. Bem, queridos, quais fatores influenciam a saúde da prole? Eu tenho diariamente feito consultas, dialogado com alguns clientes e verificado algumas dificuldades que algumas mulheres têm de engravidar e até mesmo de compartilhar com a criança uma qualidade melhor de vida, uma nutrição melhor. E aqui nós colocamos alguns fatores que podem influenciar, na verdade influenciam sim, a saúde da criança. O sobrepeso e também a obesidade são fatores que influenciam a saúde da criança, do bebê, de uma gestação. A desnutrição também é fator bastante alarmante. Inclusive, daqui a pouco eu vou dar uma informação sobre a questão da desnutrição, que consome a vida de muitas crianças no mundo. Também as deficiências nutricionais, que é a falta de nutrientes, falta de vitaminas, aminoácidos, principalmente água, tá? Que é um macronutriente, o melhor macronutriente que existe. Então, eu coloquei aqui a fórmula do IMC, né? IMC é igual a peso dividido a altura ao quadrado, e você consegue saber qual o seu índice de massa corporal. Lembrando que o índice de massa corporal, ele nem sempre é um ponto principal para a gente fazer ou ter base em uma consulta para saber se a pessoa está obesa ou em sobrepeso. É verdade que tem pessoas que têm um peso até acima do normal, mas ele tem muita massa muscular. Então, nesse caso, se ele tiver um peso a mais, isso não vai fazer diferença, porque ele tendo massa muscular, então ele tem qualidade. Mas a questão do sobrepeso e obesidade são fatores importantíssimos. Nós vamos comentar aqui, não em muitas, mas em poucas palavras, porque temos um tempo e não queremos ultrapassar ou extrapolar esse tempo, tá bom? Vamos lá. A obesidade materna pré-gestacional se associa a riscos tanto para a prole quanto para a mãe. Efeitos adversos incluem incapacidade de conceber, complicações da gravidez, como pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, amamentação mal-sucedida, anomalias congênitas, alto ou baixo peso ao nascer, morte fetal, obesidade infantil, doenças cardiovasculares e metabólicas no filho e morte materna. Então, todos sabemos que
um peso em excesso é prejudicial à saúde, tanto da mãe quanto do filho. Mas, às vezes, não consideramos que um peso em excesso pode causar tantos danos, muitos danos, como esses que nós falamos aqui. Poderíamos colocar mais uma lista de problemas, de efeitos adversos que podem acontecer com uma criança. Que tragédia, não é? Uma criança nascer com diabetes, com hipertensão, problemas cardiovasculares. Então, nós vamos, a pessoa, a mãe ou o pai, vão ter que percorrer por muitas ocasiões aos hospitais, aos consultórios. Eu mesmo estava consultando na PAI e percebi uma grande quantidade de mães, crianças, levando suas crianças, e até com muita dificuldade, crianças sendo especiais. E isso tudo vem à minha mente, que poderia, quem sabe, ser evitado se tivéssemos um cuidado melhor na parte pré-gestacional, tá bom? Então, não estou aqui de maneira alguma acusando alguém que, porventura, teve um filho assim com uma dificuldade, com uma enfermidade. Não estamos dizendo, não estamos culpando ninguém, mas estamos considerando, já que a palestra aqui vem falando sobre isso, sobre fertilidade, sobre a importância de termos uma saúde com uma melhor qualidade, tá bom? Também sobre desnutrição, globalmente falando, a desnutrição materna e suas consequências são responsáveis por mais de 1 milhão de mortes de crianças por ano. Então, é um relato que precisamos, sim, analisar, segundo informações aqui da ONU 2023. Então, mais de 1 milhão de mortes acontece vítima da desnutrição. Às vezes nós acompanhamos só os casos aí da África, e bem pertinho da gente, no nosso estado, na nossa cidade, no município que a gente mora, tem muitas pessoas perecendo, muitas crianças perecendo por desnutrição. A má nutrição no útero, causada pela desnutrição materna, está associada a riscos aumentados de doenças crônicas, tal como a hipertensão infantil. Então, veja bem, por isso é importante que as mães elas tenham um acompanhamento de um profissional, para que ela seja acompanhada no peso, para que ela possa ter algum acompanhamento pelos profissionais competentes que vão lhe garantir uma gestação de qualidade e, possivelmente, o nascimento de uma criança mais saudável. Então, por isso, é acompanhado durante todos os meses, esse processo gestacional. E então, mães que têm o peso muito baixo ou muito elevado, que nós falamos ainda há pouco, podem causar dificuldade para a criança. Aqui fala da desnutrição. Então, a má nutrição no útero. Então, vai causar também uma má nutrição para as crianças. E aqui fala da hipertensão infantil. Quem diria que crianças nasceriam já com problemas de hipertensão, ou ainda em pouca idade, sendo hipertensas? Então, tudo isso é causa da alimentação, de uma má alimentação, de uma má nutrição. Então, a criança vai sofrer consequências por uma má nutrição. Então, nós vamos ver também daqui a pouco que quando os pais, uma mãe, ela deseja ter um filho, ela precisa se preparar para isso. Às vezes, a criança, lógico, a gente não, por algum descuido, a pessoa engravidou. E é lógico que você não vai desprezar aquela criança, é sua filha, é seu sangue, é seu filho. E graças a Deus que ele vem para contribuir, para trazer alegria para casa, né? Mas quando acontece de você ter um preparo, de você, do casal, ter todo aquele cuidado e ter uma programação, então, geralmente acontece tudo de bom.
tá bom? Então, esse é o grande intuito, que haja essa preocupação, este cuidado em programar a vinda de uma criança a esta terra. Pensando também que hoje a alimentação, ela não é de tão grande qualidade. Então, muitos alimentos embutidos, enlatados, esses produtos que causam problemas ao organismo, enfermidades, problema no estômago, e nós temos que ter, nós como reformistas, e a maior parte aqui, eu acredito, pelo menos os da igreja, são todos vegetarianos, alguns veganos, então nós estamos na frente de muitas pessoas que ainda se alimentam com outros produtos, mas mesmo assim nós temos que seguir uma regra que Ellen White ela comenta, ela fala aqui dos males o menor, porque também nas verduras, nas frutas, nós encontramos aí venenos, agrotóxicos, e aí nós temos que utilizar essa regrinha dos males o menor. Se você encontrar uma fruta bem grandona, um tomate bem grandão, bonito, procure o menor, porque possivelmente aquele bem grandão, aquela fruta bem grandona, ela terá bastante agrotóxico. Mas vamos lá, irmãos. Como a irmã falou, quem tiver alguma pergunta, você vai anotando aí para deixar para o final, porque senão, se nós formos responder as perguntas agora, nós vamos atropelar o tempo, ok? Então, agradeço a compreensão e a paciência em me escutar esse tempo todo. Na questão da deficiência nutricional, as mais comuns em mães incluem-se as deficiências de vitamina A, folato, vitamina D, cálcio, ferro, zinco, magnésio e iodo. Algumas consequências associadas são a restrição do crescimento fetal, nanismo infantil, aleitamento prejudicado, deficiência mineral óssea, diabetes gestacional e pré-eclâmpsia. Então, observem que algumas vitaminas podem fazer muita diferença. Ora, nós usamos em média 14 vitaminas, sendo do complexo A, B, C, D, E e K. E algumas delas são muito importantes para o crescimento do feto, para que a criança possa crescer com saúde, sendo saudável, não tendo nenhuma dificuldade, não tendo nenhuma doença, nenhuma deficiência, aqui no caso mineral, e também que a mãe não tenha dificuldades. Nós temos acompanhado de vez em quando algumas pessoas com pré-eclâmpsia. Isso causa um desconforto enorme e, às vezes, consequências para sempre, consequências eternas. Tá? Então, tudo isso é importante. Muito cuidado com a deficiência nutricional. Procure um nutricionista, procure uma pessoa, um profissional para lhe dar informações, busque a internet, pesquise em sites confiáveis, e aí você vai ter uma qualidade de vida melhor. E algumas recomendações aqui para a fase pré-gestacional seria o estilo de vida e adequação do estado nutricional e a suplementação e fortificação de alimentos quando necessário, né? Então, realmente o estilo de vida contribui muito para uma gestação de qualidade. Os estudos de corte sugeriram que bons padrões alimentares, no caso até 3 anos antes da gravidez, estão associados ao risco reduzido de diabetes gestacional, hipertensão na gravidez e parto prematuro. Então, eu fico analisando que quando quiséssemos ter um filho, teríamos que começar a programar 3 anos antes, para aqueles que têm uma vida mais desregrada também, né? Para quem tem uma vida mais regrada, então eu acredito que 1 ano seja suficiente. Mas tem pessoas que fumam, que bebem, que vivem em noitadas e que têm uma vida um tanto desregrada e precisa equiparar o seu organismo, esse organismo precisa entrar em estado de homeostasia, equilíbrio, para poder pensar em ter filhos.
Sendo assim, a alimentação deve ser caracterizada pela alta ingestão de frutas, verduras, legumes e nozes. Eu fiquei feliz porque eu, olhando essa parte do texto aqui, o Espírito Profecia fala da alimentação daqueles que irão para o céu, né? E eu até coloquei, eu me empolguei, coloquei aqui o texto que está no Ciência do Bom Viver, página 296. Cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Olha que maravilha, né? Então, para nós que já consumimos essas frutas, cereais, nozes, verduras, então já temos aí, estamos na frente de muita gente. Foi o regime que Deus escolheu para os seus filhos. Estes alimentos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Então, está aqui. Nós temos, podemos assim dizer, tudo para termos uma saúde melhor, uma qualidade de vida melhor, para termos uma nutrição melhor, se seguirmos o plano de Deus. E agora, proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual, que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Olha aí, queridos. Então, pessoas que se alimentam com esta alimentação mais simples, cereais, frutas, nozes, verduras, proporcionam uma força maior, uma resistência, vigor intelectual. Não é à toa que os campeões, segundo as estatísticas, são os vegetarianos. Pessoas que vivem mais, têm uma melhor qualidade de vida, pessoas que quase não têm Alzheimer, questão de Parkinson. Então, tudo isso, a alimentação natural, mais natural possível, mais orgânica possível, vai conduzir você a uma saúde melhor. E aqui fala da alimentação mais complexa e estimulante. E aí entra, por exemplo, a carne vermelha, outras carnes que, nesse caso, também são estimulantes. Segundo as pesquisas, quem come carne branca, o peixe, ele é um tanto favorável, né? Para nós que já somos vegetarianos, o peixe não entra aqui nessa questão. Mas um cuidado que precisamos ter é dessa alimentação estimulante, porque passa pela corrente sanguínea, passa para a criança também, para o feto. Então, queridos, o estilo de vida é importante, o horário que você dorme, o horário que você acorda, como você se alimenta, horário para as coisas, nós precisamos ter horário para as coisas. Infelizmente, nós vivemos em uma época muito difícil, onde dormimos tarde, acordamos cedo, sempre mexendo aí em aparelhos de tecnologia, e tudo isso vai prejudicando a qualidade de vida. E isso vai refletir, sim, quando você pensar em ter uma criança. Por isso é importante já essa palestra, essa informação que estamos passando aqui, ela é bem-vinda, porque alguns irmãos, jovens, irmãs aí que querem ter filhos, então poderão sim ter, desde já, já podem pensar, e vão pensar de uma outra maneira, eu acredito, para que possam trazer ao mundo uma criança com saúde, tá bom? E também nós temos a questão da suplementação de nutrientes, quando a pessoa apresentar alguma deficiência, né? Esses nutrientes devem ser favorecidos antes da gravidez, para que gere efeitos benéficos. O período de 2 a 3 meses antes da concepção é crítico para otimizar a função dos gametas e o desenvolvimento precoce da placenta. Assim, a suplementação de ácido fólico, por exemplo, pode reduzir o risco de defeitos do tubo neural em até 70%. A oferta de alimentos fortificados pode ser uma boa estratégia para isso, e é atualmente obrigatória em 87 países, incluindo o Brasil. Então, geralmente, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem acompanhado as pessoas gestantes ali no início, os próprios médicos, nutricionistas, já sempre orientam a pessoa a tomar vitamina B9 ou ácido fólico, que é importante para o desenvolvimento
da parte encefálica, do tubo neural das crianças. E aqui fala que em até 70%, tá certo? Isso é importante, a suplementação. E eu achei importante também este período de 2 a 3 meses antes da concepção, já é importante que você vá suplementando, para que não tenha nenhuma dificuldade na formação desta criança, deste feto. Agora eu queria comentar aqui, não em muitas, mas em poucas palavras, um detonador feminino. Eu coloquei aqui a pílula monofágica, mas tem também injeções, tem outros nomes aí também, pílula do dia seguinte, que às vezes é utilizada, tá? Às vezes num esquecimento, num vacilo que o casal dá, e aí ele toma uma pílula do dia seguinte que é para não engravidar. Tá? Isso vai ter problemas no futuro, porque quando você tiver um filho, quando quiser ter um filho, você vai passar muito tempo e não vai conseguir. Então, o anticoncepcional não é uma opção sábia. Lembrando que é muito utilizado pelas mulheres o anticoncepcional. Existem alguns estudos científicos que favorecem o uso para a diminuição de câncer, de pólipos, mas eu digo para vocês que é um bem mal, vai fazer mais mal do que bem. Então, toda mulher que realmente ela pesquisar, se ela buscar, ela não vai fazer uso de nenhuma pílula monofágica, de anticoncepcional, de injeção, de pílula do dia seguinte, tá? Porque isso é um detonador do ovário, é um detonador dos órgãos femininos. E aí não é à toa que nas consultas, nos exames que são praticados, nós observamos aí uma grande quantidade de pólipos, de cistos, também sangramento, endometriose no endométrio, e uma série de problemas que atrapalham a formação de um feto, de uma criança. Eu mesmo, acho que falei aqui na última palestra, que tivemos a oportunidade de ajudar várias mulheres que não engravidavam, utilizando pouco recurso, e alguns nem acreditam, né? Utilizando chás, alguns métodos simples que em nossos livros de saúde, que nossa clínica oferta. Então, coisa fantástica. Tá? Então, a pílula monofásica possui em sua fórmula estrogênio e progesterona com a mesma dosagem. É o comprimido anticoncepcional mais conhecido pelas mulheres. A utilização deve ter início entre o primeiro e o quinto dia da menstruação e termina quando a cartela acabar. Depois é necessário parar por 7 dias. Então, geralmente, essas cartelas têm 21 comprimidos. Tá? Então, devem ser utilizados, segundo a recomendação, todos esses comprimidos para que tenha o efeito desejado. Então, outro ponto, falando do anticoncepcional hormonal combinado oral, que é o AHCO, ou pílula anticoncepcional, é um comprimido que contém uma combinação de hormônios, geralmente estrogênio e progesterona, sintéticos, que inibe a ovulação. Então, o objetivo dessa pílula, desse anticoncepcional, desse hormônio, é inibir a ovulação. Então, uma vez que essa ovulação é inibida, alguns neurotransmissores são desativados. E quando esses neurotransmissores são desativados, nunca mais eles funcionam. O que acontece? O corpo é inteligente, é autointeligente, foi feito por Deus. Então, quando você precisa ter a ovulação, o cérebro envia mensagens e o corpo consegue produzir outros neurotransmissores. É como se fosse assim um reserva, mas ele nunca vai ser aquele titular, ele nunca vai ser aquele principal, porque aquele principal morreu. Então, os anticoncepcionais oral também modificam o muco cervical,
tornando hostil ao espermatozoide. Então, é como se viesse uma mensagem dizendo assim, olha, espermatozoide, você não é bem-vindo aqui. Tá certo? E alguém que não é bem-vindo, você faz uma festa e não faz o convite para algumas pessoas, possivelmente eles não irão, só se eles forem de penetra. De vez em quando vai um espermatozoide de penetra aí nessa ocasião. Mas veja bem, então, essas pílulas, esses hormônios, eles são destruidores, eles inibem realmente a ovulação, não é recomendável, queridas irmãs, casal que estão a nos escutar, não é recomendável a utilização desses hormônios. Vai causar problemas muito maiores, efeitos colaterais danosos, vai prejudicar grandemente a sua saúde. Então, pense bem antes de usar esses produtos. Mesmo quando você estiver diante de um profissional, você indague-o sobre os efeitos colaterais, indague se ele teria coragem de usar ou ela teria coragem de usar, indague se daria para o seu filho, indague. É importante você fazer essas indagações, porque, acima de tudo, ele ou ela são doutores, são profissionais, mas são mães, são pais, são filhos, e precisam ter uma reação, realmente terão uma reação que vai te ajudar numa ocasião dessa, viu? Eu mesmo já tive a oportunidade de falar com alguns profissionais, doutores, doutoras, e elas me disseram com toda a afirmação, com toda a ousadia, que não daria de jeito nenhum para uma filha um produto deste, tá certo? Então vamos lá adiante. O uso de anticoncepcionais por algumas mulheres, contudo, pode aumentar o risco de complicações vasculares, como trombose venosa profunda, TVP, embolia pulmonar, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Então, vocês observam aí que está dando muita trombose nas pessoas, trombose venosa profunda. São coágulos em uma veia profunda, geralmente nas pernas. Essa região que nós chamamos da batata, depois do coração, a região mais vascularizada que nós temos. Por isso, muitas pessoas, quando não fazem uma atividade física, têm dormência nas pernas. Então, é importante fazermos atividade física, até mesmo para a questão da gestação, para que a criança nasça mais saudável, tá? Então, existem efeitos colaterais quando se usa estes anticoncepcionais. Por exemplo, eu coloquei aqui, aumenta o risco de colo no útero, aumenta o risco de AVC, o risco de câncer de mama, riscos de surgimento de cálculos biliares, melasma, endometriose, atrapalha a gravidez. Então, é uma série de consequências. Então, saiba que se você usar, você vai estar detonando várias partes do teu corpo, tá certo? Então, me permita eu falar essa palavra com ousadia, sejam responsáveis a utilizar estes produtos, sabendo que vai acontecer com você, os riscos que você estará correndo a utilizar esses produtos. Ah, irmão Walker, mas o meu profissional orientou que eu utilizasse. Faça o que eu falei para você. Pergunte para ele se ele teria coragem de passar para a filha, ou se ela teria coragem de passar para a filha, ou para ela mesma. Pergunte se os efeitos colaterais são maiores do que os efeitos benéficos. Tudo isso nós precisamos perguntar. Você não pode resolver um problema criando outros problemas, porque isso vai atrapalhar na gestação, que é o ponto de questão que nós estamos falando aqui, né? Que você tenha uma fertilidade de fato, tá certo? E então aqui sobre esse detonador feminino, o conselho é use tabela e camisinha. São métodos mais eficazes, não traz sofrimento, pode não ser tão agradável, mas são os métodos antigos e que nós sabemos que funciona, tá? Às vezes as pessoas usam o DIU também, né? O DIU
mas ele não é 100% de seguro e pode causar também algumas consequências, não tanto quanto os anticoncepcionais, mas causa consequências também. Pensa que você vai introduzir um aparelho que vai ficar dentro do seu corpo. Então, é um objeto estranho que vai estar dentro do seu corpo. O corpo não assimila aquilo totalmente. Então, use os métodos mais eficazes, esses métodos aí que não traz sofrimento para você. Como evitar aqui alguns abortos espontâneos, então eu vou apenas comentar: evitar a obesidade, evitar o uso de cafeína. Então, olha aí, cuidado quem faz academia e usa muita cafeína, bom? Ou muito guaraná em excesso, porque no guaraná também tem cafeína. Quem faz muito uso de café Maratá, ou outras marcas aí também, né? Que tem cafeínas que vão prejudicar aqueles que usam tabaco, cigarro, drogas lícitas, ilícitas, álcool. O uso de anti-inflamatórios pode também causar abortos espontâneos. Por que eu estou falando isso? Porque tem acontecido uma grande quantidade de abortos espontâneos entre o primeiro e até o terceiro mês. Então, todo cuidado precisamos ter. Então, já analisamos que se há 3 anos eu, quando tiver a vontade de ter uma criança, tiver um preparo especial, eu não vou ter esses problemas aqui. Mas, às vezes, no andar da carruagem, a gente não fez esse cálculo correto e a criança vem antes. E aí a gente tem que ir adequando as coisas. A idade avançada, às vezes a mamãe aqui já tem uma idade bem avançada, e aí quer ter uma outra criança, ou ainda não teve, tem vontade de ter, e aí pode ter esse aborto espontâneo. Aborto de repetição, isso aqui tem que ter bastante cuidado, porque às vezes a mulher teve um aborto recente e logo já engravida novamente, tem que ter um cuidado muito grande, porque aí pode ter uma sequela maior. Crianças que nascem com pouco peso. O baixo peso ao nascer é entendido como peso de nascimento abaixo dos 2.500 gramas, 2,5 kg. Representa um grave problema de saúde pública, tanto em países desenvolvidos como em países em desenvolvimento, sendo considerado um importante preditor de morbimortalidade infantil. Então, eu fico observando aqui minhas meninas, nasceram com as duas, deu pouco mais de 2.500 gramas, mas eram gêmeas, né? E precisaram ficar na incubadora. Então, uma preocupação que precisamos ter. Crianças que nascem abaixo do peso precisam ser acompanhadas por profissionais da área para que elas não tenham dificuldades em seu crescimento, para que não tenham dificuldades na parte neural, para que sejam saudáveis. E aqui alguma dica. Zinco é um mineral que precisamos bastante, que as mulheres precisam muito na gestação. Aí nós encontramos zinco no feijão, os frutos secos, como castanha do Pará, amendoim, castanha de caju, nozes. O ferro, que geralmente é muito necessário, encontramos no feijão, na ervilha, no grão de bico, no ovo, cereais, pão integral, né? Nos vegetais e folhas verdes. E o ácido fólico, espinafre, brócolis, couve, aspargo, couve de Bruxelas, feijão e tomate. Então, é verdade que em alguns lugares a facilidade de adquirir esses produtos é maior do que em outros. Mas em todo lugar é possível você ter uma alimentação com melhor qualidade. Então, queridos, nós precisamos aqui no geral, já estou finalizando para não ser muito prolixo, e se de repente ter alguma pergunta, e se eu puder responder, farei com todo prazer. A parte nutricional
é importante nós termos o cuidado aqui na questão das vitaminas, dos minerais, também na parte dos aminoácidos. Nosso corpo precisa de 20 aminoácidos para estar em equilíbrio. 10 o corpo consegue produzir, 10 é pela alimentação. Então, a pessoa que está desejosa, um casal que estão desejosos aí de ter uma criança, então tem que ter horário regular para deitar, para acordar, para se alimentar, tem que fazer aí um balanço, balancear a alimentação, tem que ter um acompanhamento de um nutricionista, que é o profissional mais recomendável para para que você tenha uma alimentação de qualidade, uma alimentação balanceada, ele vai te acompanhar, ele vai analisar tudo, ele vai saber o que você gosta, o que você não gosta, ele vai te orientar, a quantidade que você precisa se alimentar, a quantidade de calorias. Por exemplo, se você consome 7.000 calorias, você engorda, tem ganho ou perca de massa. Então, mais ou menos seriam uns 150 pãezinhos desses de padaria, vou colocar aqui, em média. Você ganharia 1 quilo. É lógico que ninguém aqui vai comer 150 pães, mas eu estou só dando um parecer para você ter um conhecimento maior nessa parte. Então, nós precisamos, a mulher que está grávida tem que ter cuidado para não ter muito ganho de massa e também pouco. Tudo isso ela vai precisar de um acompanhamento, de um profissional na sua alimentação, utilizando as vitaminas corretas para que ela tenha uma boa gestação, para que a criança nasça para a honra e glória de Deus, para a alegria da família, também que seja uma bênção para a sociedade, tá bom? O meu tempo, eu acredito que já está bem adiante. Nós vamos dar oportunidade aí para algumas perguntas. Eu coloquei aqui algumas referências, tá? Depois a gente pode passar para vocês. Eu posso passar aqui essa mensagem para a irmã Alexandra e ela passar aí para vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos. E havendo alguma pergunta, se eu souber responder, responderei. Se eu não souber, vou estudar e trazer na outra ocasião a resposta para vocês. Muito bem. Obrigada, irmão. Maravilhosa mensagem. Nós temos aqui a nossa irmã. Deixa eu ver quem está aqui com a mãozinha. Puxa. Mãozinha levantada. Opa. Nós temos a irmã Shirley e depois a Adriana Florzinda. Irmã Shirley. Boa noite a todos, feliz sábado. Irmão Walker, que satisfação ver sua palestra maravilhosa. Fiquei muito feliz quando eu soube que agora ser um doutor nutricionista. Fiquei muito feliz, estava ansiosa por essa palestra. Grato. Conversei com a irmã Alexandra há um tempo atrás, né? Expliquei minhas dificuldades porque eu engravidei aos 42 anos, sofri um aborto espontâneo e 1 ano exatamente depois eu engravidei, né? Tive todos os cuidados, né? Me lembro que a primeira consulta que eu fui com a minha médica, que eu disse que eu era vegetariana, ela implicou, como assim? Falei, doutora, eu sei me cuidar, não se preocupe, né? Então, na última consulta antes do parto, ela disse, nossa, Shirley, que bom, você não teve uma pressão alta, não teve diabetes, você não teve nada. Eu falei, doutora, eu não lhe falei? Mas, assim, eu me cuidei do começo ao fim, muito antes, né? Nossa alimentação, no geral, quem segue o vegetarianismo arrisca, né? Ter um ambiente saudável para gerar uma criança. Mas, assim, no meu caso, mesmo eu comentei com a irmã Alexandra isso, mesmo eu me alimentando super bem, assim, lógico que aqui e ali eu chutei o pau da barraca comendo guloseima, mas, assim, foi muito pouco, a gravidez toda foi só mesmo saudável. O que aconteceu que quando fiz a minha penúltima ultrassom, o bebê estava pequeno, aí eu me desesperei, né? Então, o que eu fui perceber? Que a proteína, porque muitas vezes nós, mesmo sendo vegetarianos, pecamos pelo consumo da proteína. Muitas vezes a gente acaba tendo uma alimentação muito rica em carboidrato, muito, né, e deixa um pouco a desejar a questão da proteína. E eu me policiei e fui ver, poxa vida, não basta só comer salada, não basta só regrar o carboidrato, eu pequei na proteína. Aí eu falei com uma amiga nutricionista, maravilhosa, amiga minha, e ela passou um suplemento, né, que, assim, em 1 semana, assim, o bebê ganhou peso, né, e ele ainda nasceu um pouco pequeno, mas nasceu bem, graças a Deus.
Aí eu falei com a irmã Alexandra que eu vejo muito isso na nossa igreja, assim, né, nossas irmãs que muitas vezes carecem desse conhecimento, né? Que não é só você ser vegetariano, é importante você saber se alimentar corretamente. Então, não vou tomar muito tempo, porque tem outras pessoas para falar, só queria lhe parabenizar, gostei muito da palestra, né? E contar um pouco da minha experiência, né? Graças a Deus, o filho nasceu saudável, fui mãe aos 44 anos, perfeita, gravidez perfeita, ele nasceu perfeito, e eu só tenho a agradecer a Deus por isso. Obrigado, irmã Shirley, pela participação. É isso mesmo, irmã. Nós temos uma dificuldade, alguns, na verdade, têm essa dificuldade, porque não faz uma alimentação balanceada. Então, veja bem, se você é um vegetariano, mas você come bastante verduras, bastante frutas, você consome uma geleia real, de vez em quando, pelo menos, usa algumas vitaminas do complexo B, pelo menos se estiver usando geleia real, já está aí, suprindo essa parte. Esse levedo de cerveja. Se você faz uso dessas suplementações, tranquilamente, vai embora. Usa brócolis, essas verduras verdes, então, essas leguminosas, então você vai em paz, tranquilo. Mas é importante também, é por isso que a nutrigenômica, ela influencia isto também, porque ela estuda a influência dos nutrientes na modulação da resposta genética do nosso DNA. Então, às vezes é preciso, para alguns casos mais específicos, que haja um estudo, que haja um acompanhamento de um profissional mais evoluído, de um profissional assim que tenha mais estudos sobre esse assunto para poder dar um equilíbrio, às vezes, nessa necessidade da pessoa, né? Mas que bom que nasceu aí a sua criança saudável. Eu fico muito feliz que ele seja uma bênção para você, para a sociedade, para todos nós, né? Amém. Madrena Flozinda, Boa noite, um feliz sábado para todos. boa noite. Vou contar um pouquinho da minha história rapidinho. O que acontece? Meus pais conheceram a verdade, né? Eu tinha o quê? 5 anos de idade, então a da reforma eu sou, né? Até hoje pretendo ser até os meus últimos dias. Amém. E aquela coisa de moça crescer na igreja, esperando a sua hora, se guardando, se reservando. Eu me casei tarde, com 40 anos. E quando eu tinha, em 2018, eu estava com 38 anos, eu tive um desarranjo menstrual e o médico descobriu que eu estava com mioma. Como eu não tinha vida sexual ativa, pelo meu jeito de viver, a minha crença, o que acontece? O médico foi me empurrando, ia para um médico, ia para outro, nenhum queria mexer. E aí ele tentou simular uma menopausa em mim. Eu tomei Zoladex para tentar ver se o mioma diminuísse. E o mioma não diminuiu. Aí foi preciso fazer uma cesárea. Quando foi 2020, porque eu fiz a cesárea porque eu fiquei mal mesmo, e aí eles resolveram fazer a cesárea em mim. E aí, quando foi 2020, eu me casei, com os 40 anos. E aí, irmão, é aquela coisa, né? O regime alimentar sempre foi o mesmo. E eu, naquela expectativa, fiquei muito triste, porque casei tarde, a idade já não coopera para ter filhos, mas a esperança nunca que passa, né? E eu fico naquela, será que porque eu tomei o Zoladex, né? Eu tive e estou tendo essa dificuldade? Eu queria saber como desintoxicar disso, desses anticoncepcionais, sabe? É uma coisa que tudo é seu tempo. É verdade, mano. Tem coisa que só Deus mesmo, né? Você vê aí na Bíblia, nós encontramos muitas mulheres que estavam, assim, podemos dizer, lacradas, né? Não podiam ter filhos e Deus abriu a madre e elas tiveram seus filhos. Eu acredito que tudo é no tempo de Deus. Mas veja bem, irmã, alguns produtos, alguns remédios, como esse que você tomou, eles inibem a ovulação. Foi o que nós falamos ainda há pouco. E eles destroem os neurotransmissores. Eles atrapalham o desenvolvimento, caso de uma gestação, ele vai atrapalhar.
causa endometriose, sangramento, essa dificuldade que você teve aí, de repente, se você tivesse procurado um dos nossos irmãos terapeutas, eles poderiam, quem sabe, te ajudar e você já teria chegado na praia, né? Há pouco tempo. Ai, Senhor. Porque, às vezes, o método que algum profissional tem é só aquele. Eu tenho, como eu falei, às vezes eu converso com alguns profissionais e eu percebo que o método que eles têm é esse, é anticoncepcional, pílula, e é apenas esse. Alguns têm uma mente mais aberta e, às vezes, com alguns chás medicinais, aí entra a fitoterapia. A irmã pode estudar, pesquisar e buscar a ajuda de alguns profissionais. Por exemplo, eu vou falar aqui de duas ervas que, combinadas, elas têm um efeito muito, muito maravilhoso, assim, eu posso dizer, para 80% das mulheres. Porque não existe uma ferramenta que possa, uma chave que abra que abre todas as trancaduras, né? As portas. Então, o chia amarelo com unha de gato é coisa de primeiro mundo mesmo, viu? Então, a gente tem orientado muitas irmãs, muitas pessoas a tomar o chia amarelo com unha de gato para se livrar de miomas, cistos, policistos, problemas de endometriose. E é de se surpreender que, às vezes, em tão pouco tempo, coisas que passaram anos e não conseguiram curar, resolveu em pouco tempo, utilizando o chia amarelo com unha de gato. Então, é lógico que é preciso que faça um exame completo. Eu, particularmente, assim, para me dar um parecer sobre o seu caso, eu teria que fazer um exame uma consulta com a irmã, analisar direitinho, ver os seus exames, acompanhar, assim, bem direitinho, para poder dar um parecer maior. Mas é um início, isso aí é um início, e aí teria que ver a compatibilidade também do seu esposo, questão sanguínea. Tem muitos pontos que devem ser observados para que a gente tenha sucesso em um empreendimento desse, né? Amém. Agora nós vamos dar oportunidade para a irmã Iris Caires fazer a pergunta dela. E quem quiser fazer, levante a mãozinha, tá? Boa noite, feliz sábado para todos. Boa noite. Boa noite. Eu fiquei muito feliz com essa palestra, porque era o que precisávamos, né? Pelos os históricos que nós temos, infelizmente, na reforma, né? Muitas perdas gestacionais. E eu vou contar um pouquinho da minha experiência também, né? Eu tenho 44 anos, eu tenho um filho lindão de 12 anos. Mas há 7 anos eu tentei uma nova gravidez, né? E até então eu não consegui, quer dizer, consegui uma gestação, mas não foi avante, né? Foi uma gestação aneembrionária. E assim, eu aprendi muito porque conhecendo alguns profissionais, né? A questão dos suplementos é muito importante para quem já está com idade de 40 anos, né? E eu não tinha nenhum diagnóstico aparente, nenhum. Fiz tudo que foi exames, eu não tenho diagnóstico, apenas baixa reserva ovariana por conta da idade. Mas eu acreditei e eu confio que potencializando os ovários, a gente consegue engravidar, mesmo após os 40 anos. Então, eu que aprendi também que quando eu consegui gestar, aos 43 anos, eu tinha deixado o glúten e derivados de leite. Então, isso foi fundamental, né? Fundamental para desintoxicação e também com os suplementos eu potencializei
os meus óvulos, né? Eles ficaram melhores. Mas eu acho que precisou de mais detalhezinhos para poder conseguir levar avante a gestação. E o que eu também aprendi é que a gente não usa mais o ácido fólico, a gente já usa o metilfolato, que a parte processada, já é né, o produto já no seu potencial. E graças a Deus, estou estudando, estou aprendendo cada vez mais, e eu acredito que esse é um canal que as mulheres precisam para aprender, se preparar para gestar, não só o glúten também, como também o leite derivados, mas também todos os produtos que contêm metais pesados, influencia muito, né, na questão do organismo. Os produtos de higiene pessoal, os produtos químicos, quanto menos ter metais pesados, melhor também para o organismo. E eu acredito que se preparar, igual o irmão mencionou, muito bom, 2 anos, 3 anos, assim, ó, né, um tempo ótimo para isso, mas realmente 2 meses e 3 meses para se usar, né, o metilfolato e todos os suplementos necessários para ter uma boa gestação. Então, eu agradeço muito, o irmão tem, assim, um conhecimento excelentíssimo, né, quanto a isso, e é muito importante passar para nossas irmãs, né, porque nós precisamos preparar realmente o nosso organismo para receber um ser vivo, né, um ser que é gerado com o poder de Deus. Verdade. E pegando aí um gancho do que a irmã falou, sobre metais pesados, é até um tema excelente para a palestra. Geralmente a nossa água não é uma água com qualidade, geralmente é cheia de metais pesados, de mercúrio, de outros metais que causam essa dificuldade. Pode sim interferir numa gestação, pode ter certeza que sim. Tem a questão também do pH. Às vezes o pH, que é o potencial de hidrogênio, se ele tiver muito ácido, então é outro problema também que pode desfavorecer. Tem a imunidade, tem tantas coisas. E como você disse, potencializar o ovário, tem que potencializar para poder receber. E tem que potencializar também o parceiro, né? Para que dê certo. Tudo tem que estar potencializado. Amém. Agora nós temos aqui a irmã Adarlete. Irmã Adarlete, boa noite. Ela abaixou a mão. Boa noite, foi sem querer. Tá. Pode falar. Não, irmã, eu tinha levantado a mão, não. Foi por engano. Foi? Então tá bom. Bom, então nós concluímos aqui, né, as perguntas. Teve um homem aqui que ele fez uma pergunta, eu vi aqui no chat que ele escreveu, né? E se o problema for o homem? Quem fez essa pergunta foi, deixa eu ver se eu anotei aqui, Altamiro, é isso? Quando o problema é o homem? É isso, seu Altamiro? Isso mesmo, ele falou. O irmão Altamirando Batista, ele pergunta, e se o problema for o homem, irmão Valque, como é que fica o negócio? Aí tem que fazer o teste no rapaz, né? Tem que potencializar, foi o que acabamos de falar, né? O ovário da mulher precisa estar potencializado, mas o homem também ele tem que ter a sua parte para completar essa potencialização. Porque às vezes é o seguinte, a pessoa tem uma quantidade menor de espermatozoides, o homem, né? A taxa de motilidade também pode estar bem alta,
Então, ele pode ter até muito espermatozoide, mas morre antes de chegar lá ao troféu. E tudo isso é importante verificar, analisar, tem que passar por testes, fazer exames, para poder ter uma definição maior. E tem que fazer a experiência dele, tem que fazer usar algum testosterona, usar alguns suplementos que vão potencializar ele. Tá? Geralmente, quando quando o homem está mais fraco, então tem que trabalhar na parte neural também, a parte cognitiva, que isso aí às vezes afeta, né? Então, tudo isso tem que analisar. E teve uma pergunta, aqui eu fui até o Altamirando mesmo, ele falou que a mulher de Jó teve 20 filhos. Essa aqui não é uma incógnita, né, irmão? Porque dizem que ele casou com a própria mulher. Eu mesmo não creio assim. Eu creio que Deus deu outra mulher para ele. Mas não temos aqui uma definição tão clara quanto a essa aí, porque ele falou que a mulher de Jó teve 20 filhos. Mas muito boa a participação aí do irmão. Perguntaram aqui, quanto tempo e como se usa o chá do uxi e da unha de gato? Então, chia amarelo com unha de gato. Você coloca aí em torno de uma quantidade de 10 gramas, uma colher cheia dessa de sopa, para meio litro de água. Então, ferve a água, depois coloca por infusão uns 10 a 15 minutos e toma durante o dia, aos poucos. E faz isso durante uns 2 a 3 semanas, depois você dá uma pausa de uma, depois no outro mês mais 2 ou 3 semanas e pausa de uma, vai sempre dando uma pausa, né? E aí vai fazendo as tentativas, porque ele vai usar também eu sempre oriento usar o óvulo de copaíba para fazer uma limpeza geral. Tá? As nossas mulheres deveriam ser as mais férteis possíveis, porque as mulheres da igreja, porque não usam calça. E a calça atrapalha, traz outros danos, esquenta muito essa região. Então, é um ponto em questão. Usem o óvulo de copaíba, que é muito, ou de outro, pode ser óvulo de andiroba, o de Verônica, que é muito importante, é muito útil para fazer toda a limpeza na região. Tá? Então, isso aqui é comprovado cientificamente, todas as pessoas que a gente orienta aqui, eu já passei isso aqui, passo toda semana, todo dia quase, e todas as mulheres que fazem aplicação, logo já estão melhor, já se sentem bem, já correm para o abraço. Eita. Agora, Elton Garrido. Não sei se é o Elton. A Nilda Garrido, a esposa. Tá certo, é a esposa. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Feliz sábado. Boa noite, irmão Valk. Eu estava aqui só esperando o senhor fazer esse puxão de orelha para as mulheres da reforma. Nós deveríamos ser as mulheres mais férteis. E aí vem aquela pergunta, o porquê, né? Então, aproveitando o que o irmão falou aqui, do chá, do uxi amarelo, né? É um espetáculo, essa medicação natural, a unha de gato, e também unindo o que o senhor acabou de falar, né? As mulheres, por que a gente não é tão... Nós deveríamos ser mais férteis, né? Talvez porque a gente está pouco valorizando aquilo que Deus nos concedeu, que está na natureza, e também aprendendo mais dela e sabendo manipular ela, porque eu participo de ações sociais, serviço social e humanitária, enfim, dentro mesmo e fora da igreja, e a gente observa que quando os irmãos que estão mais envolvidos na questão da manipulação de medicamentos, naturopatas, os outros profissionais que estão envolvidos nessa área, eles ficam super, como é que eu posso dizer, sobrecarregados com tantos questionamentos. E a maioria dos atendimentos são atendimentos
internos, que são dos nossos próprios irmãos. E aí fica aquela pergunta, o que está acontecendo? Né? O que está faltando para a gente aprender mais daquilo que a gente acha que a gente domina por nós sermos vegetarianos? Ainda tem a outra questão também, que ainda tem muitos mitos dentro da igreja que rodeiam as mulheres e os homens na questão de buscar ajuda, né, a profissionais, seja dentro ou fora da igreja. Profissionais da área de saúde, nós mulheres, e regularmente ao ginecologista, assim como também homens, como a gente tem aí na live, homens, né, fazendo perguntas, homens também buscando fazer os exames rotineiros. Porque eu fico me perguntando, eu frequento o ginecologista desde os meus 19 anos de idade, e aos meus 38 anos eu fui diagnosticada, interrogada, uma doença imunodependente, né, que chamam também. Não, perdão, hormonodependente, que o irmão também acabou de falar aí, que é a endometriose. Então, o que se fechou no meu diagnóstico, falando aqui abertamente, porque eu digo que a gente tem que falar mais de muitas coisas que ainda estão permeando na sociedade, dentro e fora da igreja, na sociedade civil, como também religiosa, e que fica muito no silêncio. Eu vi aí 2 mulheres maravilhosas falando, 3, né, falando sobre coisas muito particulares delas, experiências amargas, que pode-se dizer assim, né, perdas de um filho é uma experiência muito amarga. O fato de você casar e não ter um filho e não ter uma resposta e se submeter a um procedimento cirúrgico invasivo é uma experiência amarga. E o que está acontecendo com a gente? A gente chega aos 40 anos sem muitas respostas. Talvez não esteja problema na igreja e nem nos médicos, e sim nós, porque eu, pelo menos, eu fiquei perguntando assim, o que aconteceu comigo se eu procurei um médico desde os 19 anos de idade? Né? Não é normal nós, mulheres, sentirmos cólica no período menstrual. E eu passei uma vida toda ouvindo de médicos que era normal. E aí eu me deparo aos 38 anos, aos 37 anos, ouvindo o médico dizer para mim que isso não é normal. Ah, tá, doutor, não é normal, e o que eu faço? Vamos usar um bloqueador. Como a irmã aí, que também já usou, o Zoladex, um bloqueador, entre outros muitos bloqueadores que tem, que também é um anticoncepcional, é um bloqueador. E aí isso traz malefícios para a vida da gente, e a gente não sabe. E aí o irmão está falando aí, colocou perfeitamente na live que o quanto prejuízos ao longo e curto prazo isso traz. E eu creio que foi isso também que acabou desencadeando a endometriose na minha vida, e eu vim descobrir os malefícios dessa doença, e o quanto que essa doença me tirou a oportunidade de ser mãe mais cedo, né? Porque a minha fé e meu desejo muito grande de ter filho, isso aí já eu e Deus, e entreguei já na mão do Senhor. Mas a minha parte eu estou fazendo. Faço também a unha de gato e o fio amarelo, que o irmão Eliseu prescreveu para gente, para me fazer, e é um espetáculo. Quem sofre de endometriose é muito bom, é um medicamento eficaz, juntamente com o que a irmã Isis falou aí, alimentação, tirar alguns hábitos que a gente tem ainda do uso dos metais pesados, o irmão também reforçou na questão da dieta. As nossas panelas, né, que a gente não dá muito assim, a gente vive no meio das panelas, a gente acha que ela nunca vai transmitir mal nenhum, e ali o alumínio está ali só bloqueando a liberação de muitos macronutrientes, e isso traz muitos malefícios para a nossa vida, a saúde de toda a nossa família, não é só nós mulheres. E eu digo mesmo para as irmãs que estão aqui, está faltando a gente se unir, né, dar as mãos, passar essa informação que o irmão Walker passou para a gente essa noite, a disponibilidade que nós temos de falar sobre o que me fere, o que está me aprisionando muitas das vezes, o que está dificultando, até mesmo a minha atuação dentro da igreja, a atuação da outra irmã, a atuação de um irmão dentro da igreja, porque isso
aparentemente é um problema só nosso, um problema de saúde, mas que está prejudicando a sociedade inteira, porque hoje, atualmente, são 220 milhões de mulheres doentes